Olá, meu nome é Henrique. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um problema muito comum em atualização de rádios da Retevis. E muitas pessoas têm me perguntado, clientes da loja têm tido esse problema, então eu decidi estar fazendo esse vídeo hoje para poder estar mostrando como solucionar alguns problemas com configuração e atualização de rádios Retevis. No caso, eu vou mostrar o modelo RT3S. Para quem está adquirindo esses equipamentos, são equipamentos de excelente qualidade. Já fiz vídeos aqui no canal explicando sobre isso, mas infelizmente as atualizações, por falta de conhecimento, por falta de prática com esse tipo de manuseio do equipamento, as pessoas acabam aí criando, na verdade, um problema. Então eu vou estar hoje mostrando aqui. Tá? Primeiro passo, eu vou estar mostrando para vocês o seguinte, você entra aqui no site da Retevis. Antigamente existia aqui uma página chamada Download, onde você já encontrava tudo que você precisava em relação de software, de firmware, de drive. Hoje o site da Retevis não tem mais essa página de download. Essa página ela foi extinta aqui do cabeçalho da página. Então você não encontra. Então, para você localizar o que você precisa do modelo de rádio, eu recomendo que você venha aqui na busca, tá? E digite o modelo do seu rádio. E aqui o rádio RT3S, onde você vai conseguir baixar os dados do equipamento. Depois você vai vir aqui no suporte, então vai abrir aqui o que você precisa para o seu rádio, que é o firmware de atualização, tá, do RT3S. Você vai conseguir o software, tá, para programação. Aí você vai ter aqui as duas opções, o RT3S e o RT3S GPS. Se o seu modelo for GPS, você vai baixar o software com GPS. E o firmware mais atual, tá? A Retevis ela não disponibiliza os firmwares anteriores. Então é aí onde tem um problema muito grande, porque se você faz a instalação de um firmware e vem a dar problema, o seu rádio vai ficar bloqueado, vai ficar com problema, porque você somente entrando em contato com a Retevis, eles vão fornecer para você o firmware original, o que vem no rádio, para você fazer tipo um reset no rádio, porque um outro problema do RT3S, RT82, não tem um reset via teclado, não tem um boot, né, do rádio via teclado. Você só consegue fazer reinstalando o boot, tá? Reinstalando o arquivo de inicialização original. Então é um problema muito grande, você vai ter que entrar em contato com a Retevis, eles vão mandar o arquivo original para você estar fazendo isso. Então, uma dica que eu dou, para quem não tem experiência com esse tipo de coisa, eu não sei se vocês já viram os roteadores. Os roteadores, eles utilizam, roteadores de internet, né, de Wi-Fi, eles também utilizam sistema de firmware. E o firmware nada mais é que um software interno, né, uma programação interna do equipamento. Só que é uma coisa muito importante, na qual as pessoas não levam muito a sério. O firmware, ele é tão importante no equipamento, que se você instalar de forma errada, se você instalar um firmware que não pertence àquele equipamento, você pode perder o equipamento. Esse equipamento ele vai deixar de funcionar, você não vai conseguir voltar ele na configuração original para fazer ele funcionar. Então, quando você for fazer atualização de firmware de qualquer equipamento, manualmente, porque muitos equipamentos, por exemplo, o celular, ele é feito automaticamente. Então não tem como você cometer um erro. Os celulares, você pede uma atualização de celular, ele faz essa atualização automaticamente, direto no fabricante, sem cometer erros. Ele vem com a versão para o seu aparelho, para o seu modelo de aparelho, para a data de fabricação do aparelho, tudo certinho. Agora, equipamentos como, por exemplo, roteadores, como equipamentos de radiotransmissor, a atualização é feita manualmente. Você faz o processo de atualização. Então, se você colocar um arquivo errado, que não pertence àquele equipamento,
você pode perder o equipamento. Eu falo isso para vocês porque eu já cometi esse erro em um roteador Wi-Fi de quase R$ 1.000. Eu baixei no fabricante um firmware, não era o modelo certo, só que a página do fabricante era muito, tinha as informações muito ruins, então você não conseguia ter certeza de qual firmware era do seu equipamento, e eu acabei, por infelicidade, baixando o firmware errado de um outro equipamento, e assim que eu baixei ele para roteador, o roteador parou de funcionar, simplesmente parou. Eu entrei em contato com o fabricante falou, não tem como, não existe boot original para reatualizar uma atualização mal feita. Então eu perdi esse equipamento, eu tenho esse equipamento aqui até hoje, era um equipamento muito bom, muito caro, era um roteador profissional, na época que estava esse sistema de transmissão, né, de Wi-Fi. Então acontece, eu perdi esse equipamento e já vi muitas pessoas perderem equipamentos de rádio justamente com atualização de firmware. Então eu recomendo para você, se você não tem conhecimento, existe vários blogs, existe várias coisas na internet falando sobre atualização de firmware. Então tenha muito cuidado, procure ter certeza antes de você fazer a atualização. Um caso que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer uma atualização, tá? No rádio aqui, vou estar mostrando. É a última atualização da Retevis e ela dá problema. Ela dá problema no rádio, tá? Ela dá uma incompatibilidade no rádio e você acaba tendo que instalar uma outra versão para o rádio estar funcionando. Ao instalar essa segunda versão, o que acontece? O rádio perde o VFO. E aí é onde todas as pessoas estão tendo problema, eu vou estar mostrando aqui como resolver, porque é uma coisa simples, tá? Não é um problema, na verdade é uma configuração de fábrica de proteção, porque o rádio existe versões nacionais e internacionais. Então, quando você faz a atualização do software, ele ativa a versão nacional, que é regional. Então, para liberar a universal, você tem que dar um comando no rádio, é o que eu vou estar mostrando. Bom, primeira coisa, você vai instalar aqui no seu computador o software, tá? O drive, e depois você vai fazer o processo do firmware. Você clicando aqui, ó, no firmware, ele vai baixar o firmware direto. No caso aqui eu já tenho, então eu vou estar só abrindo aqui para mostrar para vocês quais arquivos que vem nesse firmware. Ele vem aí compactado, você vai descompactar, e vai aparecer essas opções, tá? Essa é a última versão do RT3S. Então o que acontece? Vai aparecer aqui o instalador do firmware, que é o software que vai fazer a transferência do firmware dos dados BIM para o rádio, tá? E aqui vem as opções, tá? Aqui é a parte muito importante. Aqui vem as opções, onde você não pode errar. E, bom, esse software aqui, ó, é este daqui, ó. Após você instalar ele no computador, ele vai abrir esse software aqui, tá? O primeiro, essa primeira parte, é o boot do rádio. Aqui é onde eu falei com vocês que, felizmente, a Retevis ela tem essa opção de, se caso você fizer uma instalação mal sucedida, você entra em contato com eles, eles passam o arquivo de boot original e você, através dessa parte aqui, você coloca o arquivo de boot original e consegue restabelecer o rádio no seu modo de fábrica, tá? Isso é uma coisa que nem todos os rádios têm. Então é muito importante você prestar atenção em atualizações, porque não é todo rádio que tem isso daqui, tá? E pode acontecer, dependendo da atualização que você fizer, se for um arquivo de outro fabricante, alguma adaptação, igual eu estou vendo muita gente falar aí dos code plug, né? Cara, você pode perder seu rádio, tá? Você instalar um code plug que vai modificar o sistema do rádio, talvez você não consiga restabelecer ele no modo de fábrica. E aqui é a atualização, né? Que são os programas de usuário. Então aqui são as atualizações. Você vai pegar, vai abrir aqui um desses arquivos, né? Você vai fazer aqui a abertura, ó, e vai colocar o arquivo adequado para o seu equipamento. Então, eu estou mostrando aqui diretamente no equipamento como que vai ser o processo e os problemas que ocorrem. Eu estou com o equipamento aqui, um Retevis, ele já está configurado, é um equipamento pessoal meu, e o que acontece? Eu vou mostrar para vocês que ele já está configurado, é um equipamento que está funcionando normalmente,
Eu vou fazer a atualização nele, tá? A última atualização. Vocês vão ver o problema que vai acontecer. Depois eu vou ter que recorrer a uma segunda atualização, que não é a última, tá? É a antecessora. E ele vai funcionar. Porém, ele vai bloquear o rádio, o VFO do rádio. Então você vai ter que fazer o desbloqueio manualmente. Eu vou estar mostrando aqui como fazer o desbloqueio manualmente. Bom, primeiramente, eu vou estar mostrando para vocês aqui o rádio, tá? Esse é o RT3S. Ele está com as configurações originais, é um modelo GPS, com GPS, tá? RT3S GPS. E eu vou ligar ele aqui, vocês vão ver, deixa eu desligar, ele estava ligado. Deixa eu só desligar. Vou ligar ele novamente, vocês vão ver que ele está funcionando perfeitamente. Tela de abertura aqui, ó. Iniciou nas frequências, tá com o VFO liberado, tá? Vocês estão vendo aqui que o VFO dele está liberado, você consegue fazer as trocas aí de VFO. Tá vendo? O VFO liberado. Você vem aqui, eu já expliquei sobre o botão de troca dos dois VFOs. Esse rádio tem dois VFO. Você clica e segura o botão vermelho. Ele faz a troca do VFO. Tá vendo? Aqui ele já foi para o VFO manual. Ó. Você já não troca canal, você já troca a frequência direto. Tá vendo? E o de cima fica o canal. Se você quiser trocar o VFO de cima para o direto, segura de novo. Ele faz a troca para o direto. Ó. É aqui nesse botão vermelho que você faz a troca dos VFOs. Aqui é onde ocorre o problema. Porque quando você faz a atualização do firmware, ele bloqueia o VFO. Você não vai conseguir mais fazer isso daqui. Eu vou mostrar como que vai desbloquear. É bem simples. Bom, o rádio funcionando, o que eu vou fazer? Vou conectar ele aqui no cabo de rede de conexão, tá? No cabo aí de dados. E vou conectar ele aqui no cabo de dados. Vou ligar, sempre faça essa conexão com o rádio desligado, tá? Para não ter problema no drive, para não ter problema aí na comunicação. Você vai ligar o rádio novamente, funcionando perfeitamente, que o VFO fazendo as trocas aí manual, tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer a atualização, tá? Vou pegar aqui, antes de mais nada, recomendo também você fazer a cópia, né? A cópia aqui, ó, da configuração. Você vai abrir o software da Retevis, você vai vir aqui nessa tecla do READ, tá? Que é o baixar os dados do rádio. Você vai dar um clique, dar um OK, e ele vai fazer aqui, ó, a cópia dos dados. Ok? Ok, os dados estão copiados. Eu vou salvar aqui, eu já tenho salvo, mas eu vou mostrar aqui. Você vai salvar o arquivo, novo programa, aqui que já está salvo essas configurações. Se não tiver, você faz coloca o nome que você quiser, copia. Tá aqui as informações do rádio. Ok, aí o que eu vou fazer agora? As configurações do rádio estão salvas, tá? Vou só mostrar aqui para vocês uma coisa. Tá vendo? Tem aqui, ó, os canais que eu coloquei, tá? Que eu programei no rádio, ok? Então vamos lá. Vamos fazer aí a atualização, tá? Após todo o processo aqui, vocês vão abrir, mostrei aqui que você vai instalar, né? Será esse programa aqui que vai aparecer, ó. Calma aí. Vou mostrar de novo, após instalar aquele arquivo, deixa eu abrir aqui para mostrar o arquivo. O arquivo vai ser esse daqui, ó. Quando você baixar lá no site da Retevis, vai aparecer este arquivo, tá? Você vai instalar ele no computador, vai se transformar nesse software. Esse software que você vai fazer a atualização do rádio. São dois softwares, tá, gente? Um para fazer a atualização do rádio e um outro para você fazer programação de rádio. Você não pode confundir. Então, esse daqui você vai fazer a atualização. Você vai abrir o arquivo. O arquivo mais atual, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Vem aqui um prospecto dos modelos do rádio, qual tipo de arquivo você vai usar. Então, vou mostrar para vocês. Ó. No caso do meu equipamento, ele é um RT3 S, tá, com GPS. Então, você abriu aqui as informações do fabricante,
você vai ver aqui, bom, eu tenho um RT3S, né? Que seria, no caso, essa opção aqui, ó, que seria a atualização S1811 BIM, tá? Que é para o modelo aqui, ó, Start from S, com GPS, tá? Com GPS. Aí muita gente vai perguntar assim, mas o que essas atualizações fazem? Nada. Elas praticamente não mudam nada no equipamento, algumas correções, mas não tem necessidade. Eu costumo dizer que essas atualizações não têm necessidade. No caso do RT3S, ela vai mudar aqui a quantidade de contatos, tá? Ela vai mudar a quantidade de contatos, então você vai poder colocar mais contatos no rádio. Gente, não vale a pena, porque esse rádio ele já vem de fábrica, ou ele vem com 10 mil contatos ou com 100 mil contatos. Você nunca vai colocar 100 mil frequências no rádio. Não tem como. Não existe. Olha, eu sou radioamador há muitos anos e se eu falar para você que nunca passou de 20, 30, é muito. Então não há necessidade, primeiro, de fazer atualização. Acho muito ineficiente. Tá? Pelo risco que você corre, pelos problemas que dão se você não tiver experiência, então não faça, não compensa. Você não vai ter esse tanto de contato no equipamento. Se precisar, se você for uma exceção, aí sim faz a atualização, aqui você vai ter mais contatos. Bom, então aqui, lendo o que o fabricante me passa, eu vou escolher aqui a opção RT3S GPS, né? Que é a opção que eu tenho, o S. Não a P, porque meu rádio não é P, ele é S, o P é a versão anterior. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, a opção aqui, ó, prestem atenção, 18.11, tá? É a opção que eu preciso. Então, eu vou vir aqui, aqui eu já tinha clicado no software, né, para abrir, então vai ser a 18.11, que seria essa última aqui, ó, RT3S, tá? Que tem o GPS e o REC. Aqui falo REC porque o REC, esse rádio, ele grava também as transmissões. Então o meu ele tem a opção de REC. Então tá correto aqui, né? D1811 seria o que o fabricante indica aqui, ó, S1811, ok? Da opção S, não a opção P, opção S. Bom, vamos abrir aqui. O arquivo vai aparecer e eu vou fazer o download aqui, o upgrade, né, que seria a atualização. O rádio, vocês vão ver aqui, o rádio vai fazer a atualização. Ó. O rádio está aí fazendo a atualização, vocês estão vendo aqui que vai correr a atualização aqui em cima. Não é um processo difícil, mas é um processo complicado. Se não for feito corretamente, você pode identificar o seu equipamento, ou vai ter uma dor de cabeça danada aí para voltar ele ao que era anteriormente, né? Então tá aí fazendo o programa, a transferência, né, para o rádio, tá colocando esse arquivo que o firmware é o software interno do rádio, né, onde tem os programas de funcionalidade do rádio. Demora um pouquinho, tá, gente? É normal. Outra coisa muito importante, enquanto está fazendo aqui, é o seguinte: quando você estiver fazendo esse processo, tenha certeza, eu sei que é um pouco difícil, mas que a energia não vai acabar, que o seu rádio tenha bateria o suficiente para se manter ligado durante essa transferência. Tá aí, ó, foi feita a transferência com sucesso, você vai dar um OK, tá? E vai aguardar aqui o rádio ainda está aqui no PC programa. Então o que acontece? Você tem que ter certeza que seu rádio está com bateria suficiente para você estar fazendo essa atualização. Se você for usar um notebook, que o notebook tenha bateria o suficiente, porque se a energia for cortada, se o rádio desligar no meio desse processo de transferência de um arquivo interno do rádio, o que acontece? Quando você dá o comando para fazer um upgrade de um equipamento, antes dele começar a fazer o upgrade, ele apaga o arquivo anterior. Então ele já vai de cara apagar o arquivo que está dentro do equipamento para poder colocar o novo. Então vamos supor que você dá um comando. Ele vai pegar e vai apagar o arquivo que está no rádio para poder colocar o novo. Então
No meio do processo da transferência do arquivo novo, acaba a bateria do rádio, ou acaba a bateria do notebook, se você estiver usando, ou pior ainda, né, num caso extremo, acaba a energia. Acabou. O rádio vai voltar sem o software. Aí é uma incógnita. Por quê? Pode ser que você consiga ligar o rádio e ele vá funcionar para que você faça essa transferência do arquivo para ele. Ou pode ser que ao ligar o rádio e você vier que dá o comando, como o arquivo não existe lá mais, ele não vai entender e pode dar algum erro. Ele pode não aceitar, porque como eu disse, ele precisa apagar o arquivo para copiar o novo. Então pode ser que nesse processo ele perca o arquivo e no que você liga o rádio, a energia volta, você liga o rádio novamente, o que vai acontecer? Na hora que você for dar o comando aqui, que ele for buscar o arquivo lá para apagar, ele não vai encontrar, pode acontecer dele dar algum erro. E você não vai conseguir colocar o arquivo novo. Então é um negócio meio complicado, tá? Você tem que ter alguns cuidados antes de estar fazendo a sua atualização. Bom, um detalhe aqui, ó, importante. Tá vendo como que funciona? Eu vou mostrar para vocês, eu podia editar o vídeo, tá? Eu podia editar o vídeo para mostrar da forma correta. Mas é para que vocês tenham uma ideia do quanto é complicado a instalação. Eu cometi um erro. Quando eu fui mostrar para vocês, com a experiência que eu tenho, a quantidade de vezes que eu já fiz isso, eu cometi um erro. Qual é o erro que eu cometi? Quando você vai fazer uma atualização de software, de firmware, você tem que dar um comando no rádio antes. Antes de fazer, você tem que dar um comando no rádio. Então, o que acontece? Olha só para você ver que a experiência que eu tenho, eu cometi um erro. Então, imagina a pessoa que não tem experiência. Toda vez que você for fazer uma atualização de firmware, existe um comando específico para o rádio. E estava aqui na minha frente e mesmo assim eu cometi o erro. Eu estou sendo sincero com vocês para vocês verem que mesmo diante de toda a minha experiência eu acabei cometendo um erro, o que pode acontecer com qualquer um. O que acontece? Para você estar fazendo essa atualização, aqui ó, pressione a tecla 1 ao lado do PT e o PTT, essa tecla 1 aqui e o PTT. Tá vendo? Uma coisa que estava na minha frente e mesmo assim eu cometi o erro. Então vamos lá, vamos fazer de novo? Segurando a tecla 1, ó, deixa eu segurar com os dois dedos, que fica melhor. E o PTT, eu tentei segurar com os dois, deu errado. Vamos segurar. Ó, o rádio vai piscar verde e vermelho no modo de configuração de firmware. Tá vendo? Eu cometi um erro. Então é por isso que eu digo que é uma coisa importante. Então vamos voltar aqui, vamos fazer novamente o upgrade, porque você não pode fazer o upgrade com o rádio ligado, ele tem que estar no modo de configuração do upgrade. Então você vê que mesmo diante da experiência eu acabei cometendo um erro aqui. Então ele vai com o mesmo processo, tá? Vai fazer aqui o mesmo processo de configuração. Vai dar um erro diferente, tá? Ele não vai aparecer aquela tela ali, ele vai travar. Ele vai travar na tela de inicialização, que é o erro mais comum que ele acontece. Aquele erro ali ele deu porque eu cometi não coloquei o rádio no modo de configuração de firmware, mas vai valer para o vídeo, que é bom que eu estou mostrando aqui as falhas, então vocês já vão ver a falha que dá se você cometer esse erro. Não estraga o equipamento, tá? Isso é uma coisa que não estraga o equipamento. Mas, igual eu disse, pode vir aí, dependendo do que você fizer, dar um problema mais sério. Bom, bem sucedido, você vem cá, desliga o equipamento e liga de novo. Aí vocês vão ver que a tela vai travar, tá? Ela vai travar na imagem inicial. O rádio não liga. Ele fica travado na tela inicial. Esse é o problema da firmware 1811, que deveria ser o correto do rádio, porque é o último firmware, mas por algum motivo já entrei em contato com a Retevis, não me deram uma resposta, por que ele trava nessa tela. Ele não sai dessa tela. Você pode desligar, ligar de novo,
Ó, ele não funciona PTT, não funciona nada. Simplesmente trava na inicialização. O que ele deveria fazer era isso daqui. Ó. Ele deveria iniciar, a tela ligou, ó, e depois sumia e aparecia a tela do rádio. Não acontece isso. Vou desligar aqui só para vocês verem. Tá? Olha lá, quando você desliga, ele até aparece a tela. Mas quando você liga, ele trava aí na tela do rádio, tá vendo? Deixa eu dar uma claridade que não está conseguindo, tá vendo? Ele fica travado na tela do rádio. Isso é um problema. Um dos problemas aí que me relataram e eu fiz o teste aqui para poder estar mostrando. Bom, qual é a solução? Vocês vão vir aqui, vocês viram que o que era para ser não é. Então, eu vou vir e vou instalar a versão RT3S, GPS, tá? Porém, o modelo 1816, tá? A configuração 1816, que seria a versão antiga P, mas ela também é para GPS, tá? Ela também é para o GPS, só que é a versão anterior. Então, vamos lá? A gente vai desligar o rádio, fazer da forma correta, PTT, botão 1, ligar. Ele vai entrar aqui no modo de configuração de firmware. Aí nós vamos vir aqui, vamos baixar o arquivo correto, que vai ser aqui o 1816. Então a gente vai vir aqui, ó, 1816, ele bate com o rádio, que é a versão anterior, GPS e REC, né, que seria modelo gravação, que esse rádio tem um modelo de gravação. Então tá aqui, ó, nós vamos colocar a versão anterior, vamos abrir e vamos dar o comando aqui para ele estar atualizando o firmware. Não tem problema de ser firmware anterior ou posterior, ele vai, o rádio aceita, tá? Não tem esse negócio de ter um firmware novo, não aceita o antigo, não, ele aceita. Porém que você não vai encontrar os firmwares antigos no site original, né? Você só vai encontrar agora aqui um modelo só antes, mas anterior a isso você não encontra. Então você fez aqui, ó, a atualização para o modelo 1816, tá? P. Aí não vai dar certo também. Não fiquem animados, porque é o segundo problema que me relataram. Aí você vai vir aqui, ó, deu um OK, foi feito a configuração, você desliga o rádio, ele vai ficar na frequência 450 e 150. Você não consegue mudar o rádio, tá? Você não consegue. Você vai vir aqui, você vai mudar a frequência, você não vai conseguir mudar a frequência. Você vai vir aqui no software, tá? Você vai vir aqui no software, você vai baixar aqui as informações do rádio. Você vai vir aqui, vai baixar as informações do rádio. O rádio vai estar aqui com todas as informações, com todos os canais. Porém, quando você vem aqui no equipamento, ele não vai sair da frequência 450 e 150. Você vai vir aqui no menu do rádio. Você vai vir aqui, ó, em utilidades. Você vai vir aqui, ó, programar rádio. Você vai vir aqui, ó, RX frequência. Você vai digitar, ele vai estar aqui 150 ou 450. Você vai digitar a frequência que você quer, vai dar um OK, vai aparecer aqui que está salvo, porém, na hora que você voltar aqui, não vai estar. Vai estar 150, 450, não vai mudar. Isso está acontecendo com muitos rádios. Esse rádio aconteceu isso. O primeiro teste que eu fiz, ele aconteceu isso. Eu entrei em contato com o fabricante, ele me falou que tinha que desbloquear para o modelo universal, e aí o rádio foi desbloqueado. Aí eu fiz o vídeo agora para mostrar para vocês, mas como eu já dei o comando, e parece que esse comando é permanente, o rádio vem de fábrica e acontece isso. Depois que você deu o comando, ele não acontece mais, ele não bloqueia mais. Então se você comprou o rádio zero, ele vai acontecer isso na hora que você fizer a atualização. Depois que você der o comando de liberação, o rádio não vai mais ter esse problema, tá? Como que é o comando de liberação? O rádio vai dar esse problema que eu relatei para vocês. O fabricante, em contato com o fabricante, ele me informou o seguinte: para liberar o rádio para a versão universal, mundial,
ou universal ou mundial, que geralmente se usa. Tá vendo aqui, ó? Eu mostrei para vocês anteriormente que ele não sai dessa configuração, tá? Ele não funciona o VFO. Você vai clicar aqui o VFO não vai funcionar, tá vendo? Continua aqui 450, 150, ó. O rádio não muda. Você tenta aqui o VFO, ó, ele não ativa o VFO. O rádio só fica nessas frequências, ó. Isso porque, segundo o fabricante, isso daqui é um bloqueio regional, tá? Isso daqui são leis internacionais. Então, quando você faz a atualização do software original, por característica, o que ele faz? Ele mantém o rádio na versão local, tá? Então, que seria isso daqui, ó? O analógico VHF UHF e o digital VHF UHF, tá? Então, isso daqui, então para fazer o desbloqueio do rádio, vocês estão vendo aqui, eu mostrei anteriormente, ó, não tem como, o VFO não está funcionando. Eu não consigo modificar nada aqui. Não consigo modificar o VFO, não consigo modificar nada. Eu posso vir aqui no programa, tá? Eu posso mandar todas as configurações para cá e ele vai continuar nessa tela. Aliás, as configurações se mantêm aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Contatos aqui, ó, no caso, ó, todas as configurações estão aqui, ó, elas não foram embora, tá? Só que o rádio, ele ele fica bloqueado. Vou colocar aqui utilities, ó, programa rádio, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, TX contato, aqui, ó, tá tudo aqui, todas aquelas configurações que estavam no rádio, que é o grupo lista, continua tudo aqui. Só que é o seguinte, o rádio ele fica bloqueado. Como é que você vai desbloquear? Tá vendo aqui, ó? Tá bloqueado. Ó, você vai desligar o rádio e dar o mesmo comando. Então o comando serve para desbloquear e bloquear o rádio. Botão 1, botão 2 de memória, segurar os dois juntos e ligar o rádio. Ó, desbloqueou o VFO. Tá vendo? Já estão todas as frequências aqui de memória. Se eu mudar aqui para baixo, ele está no VFO normal, né? Que você pode mudar as frequências, tá vendo? Saiu daquele, venho aqui, clico para alterar o VFO. Ele altera o VFO e ó, já vai para as memórias. Sai do modo manual para a memória. Volto para o modo manual aqui, ó. Modo manual. Tá vendo? Então, isso está acontecendo com muitas pessoas. Todo mundo me perguntou e eu decidi fazer isso aqui para estar desmistificando isso e aproveitando aí para estar mostrando qual que é a complexidade aí de você fazer uma atualização de firmware. É complicado, pode acarretar aí alguns problemas. Então, faça só se você tiver certeza. Se acontecer esses problemas, não desespera. Entra no site do fabricante. A Retevis é uma empresa muito séria, ela te responde em menos de 2 horas em horário comercial. Você mandou o e-mail, se você tiver qualquer problema com o equipamento deles, você vai mandar um e-mail para eles, tá? Você vai entrar aqui no saque deles, né? No suporte, contato aqui, ó, contato US, você vai vir aqui, ó, vai colocar o seu nome, vai colocar o seu e-mail e eles vão te responder imediatamente. No horário comercial, eles te respondem até 2 horas. Tá? Vai tirar todas as suas dúvidas, vai te dar o suporte. Se tiver que mandar arquivo de fábrica para você poder resolver o problema do rádio, eles vão mandar o arquivo de fábrica para você. Então, não é uma empresa que não dá suporte. Muito pelo contrário, é uma empresa que te dá um suporte imediato para que você não tenha problema com o equipamento. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado, né, vocês. Quem tem aí dúvida quanto a essas configurações que dão problema, se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aí no campo de mensagens que eu vou tentar aqui buscar informação, se não souber, para poder estar passando para vocês. Ok? Até o próximo vídeo.